Eu vivo perdendo o timing de falar das coisas, assim. Eu admito que hype parece que não é a minha praia, né? Eu acertei no vídeo da Rússia contra a Ucrânia, na guerra da Rússia, a invasão da Ucrânia. É tão difícil de falar desse assunto, mas eu acertei porque eu estava preparado para o que ia acontecer. Eu sabia que em algum momento isso ia estourar e eu estava acompanhando bem de perto. Mas algumas coisas são surpreendentes. Você não espera que elas vão estourar. E você fala assim, nossa, mano, da onde que veio isso? E o hype que eu perdi dessa vez foi a polêmica do filme Como Ser o Pior Aluno da Escola, que é dirigido e, sei lá, roteirizado pelo Danilo Gentili, protagonizado pelo Danilo Gentili, e uma série de outros atores da comédia brasileira, né? Eu lembro quando esse filme saiu em 2017. Eu lembro quando esse filme saiu. O pessoal ainda estava trabalhando comigo lá no Estúdio Vivo, na época que eu tinha um escritório lá em cima. Lembra aqueles vídeos que eu fazia com a parede de tijolinho? Aquilo ali era um outro escritório que eu tinha antes de vir aqui para casa. Trabalhava o Danilo, trabalhava a Cíntia comigo. A gente editava o 2 Dedos de Teologia, do Iago Martins. Entre outros canais, né? Sou Igreja, Sou Luz, enfim, vários outros canais que a gente gravava aqui. O Haja Fome de Deus em Ti. Saudades aí do nosso amigo que tá agora cuidando de uma igreja em Curitiba, o Felipe. Mas esse fato não passou despercebido pra gente. O filme apareceu lá atrás. E apareceu como um filme ruim. Sabe quando um filme é feito pra chocar? Aquele humor é um humor de confronto. E parece que naquela época havia muito interesse de ofender o politicamente correto. Ofender o politicamente correto. Vamos fazer as coisas. O politicamente correto tem que acabar. Vamos fazer as coisas de maneira... Aqui, vamos chocar mesmo, vamos falar o que a gente quer e etc. O humor não tem limite. Ao longo do tempo, ficou provado que toda essa história não era muito saudável. O politicamente correto tem um propósito para ser considerado correto. E muitas vezes o politicamente correto é hipócrita. Mas a ofensa ao politicamente correto se vale às vezes de recursos narrativos e recursos humorísticos ofensivos gratuitos. E na verdade eu não sei se deve ser engraçado aquilo que é ofensivo para alguém. É um terreno muito delicado, porque a gente sempre faz humor com coisas que em algum nível ofendem alguém. Alguém vai se ofender. Quando você zoa o seu amigo, você fala que ele é cabeçudo, você fala que ele é orelhudo, você fala que ele é feio, você está ofendendo a pessoa em algum sentido. E a gente vive assim, a gente faz piadas e põe apelidos e zoa as pessoas, e é muito natural que isso aconteça, e eu não estou dizendo que é bom, nem estou dizendo que é saudável, porque algumas vezes essa atitude resulta em pessoas feridas psicologicamente. Quantas pessoas são assombradas por apelidos que receberam na sua infância, na sua adolescência. São pessoas que não se dão bem consigo mesmo porque ganharam uma pecha ali, um apelido e passaram a acreditar que aquilo as define. Isso é uma coisa importante para a gente ter em mente. Pôr nome em algo é definir aquilo. E definir algo é limitar. Quando você define, você limita. Então, se você apelida alguém, coloca um nome feio em alguém, você está limitando a pessoa àquilo porque você definiu que ela é aquilo. Então, apelido e zoação desse tipo é uma coisa para se pensar. Mas aquele filme nunca foi saudável at all, assim, não tinha nenhum propósito de divertir além do escatológico. Assim, ele enaltece coisas e glorifica coisas que dão vergonha demais. É um filme ruim. Não tem como você dizer que ele é um filme bom. Havia naquele momento, 2017, o interesse de promover o Danilo Gentili como um confrontador da política que estava estabelecida no momento. Ele ressoava com os valores que muitos cristãos enxergavam como positivos para a cultura. Vamos quebrar o politicamente correto porque isso é coisa de esquerdista. Parece que o tiro saiu pela culatra. Porque nesse momento a gente está vendo quão incoerente é abraçar causas que não dizem respeito ao evangelho. Gostar ou não de um filme diz respeito a você, ok? Se você achou esse filme engraçado, cara, legal, é você quem está julgando e avaliando. Não vou dizer que não tem problema, porque eu acho que os nossos gostos refletem muito os nossos valores. E esse filme, pra mim, ele é engraçado do tipo vergonha alheia. Sabe quando você vê uma pessoa passando por situações que você fala assim, cara, de maneira nenhuma eu quero passar por isso? Meu Deus, que nervoso que me dá ver esse cara sofrendo isso, ou passando por isso, ou fazendo isso. Eu sofro um pouco disso, vergonha alheia me paralisa.
E esse filme é muito vergonha alheia. Eu sinto um pouco de vergonha de estar rindo de coisas que são, na verdade, sofrimento. E aí tem a cena do pedófilo aparecendo Essa palavra pode falar, YouTube? Pode falar? O abuso não é explícito. Ao contrário do que muitas pessoas têm dito, não é uma apologia ao abuso. Ela é uma cena muito mais de demonstração de que isso existe e de que os jovens estão sob esse peso. Ele não está falando para você ser assim, porque a apologia é você dizer que aquilo é legal, que aquilo é saudável, que aquilo é bacana e que você deve fazer aquilo. Isso é apologia. Então, apologia às drogas é você dizer para as pessoas que as drogas são bacanas. Apologia ao abuso infantil é você dizer para as pessoas de maneira objetiva ou subjetiva, porque muitas coisas comunicadas nos filmes não são objetivamente comunicadas, elas são entendidas a partir do subtexto, não são verbalizadas ou demonstradas, não é textual no vídeo. Elas são subentendidas a partir do contexto. Então aquela cena não é uma apologia à pedofilia. Dentro do contexto do filme, ela é uma demonstração de que há um abusador infantil cuidando de crianças, certo? O que não é uma realidade totalmente fictícia, pelo contrário. Há muitos casos documentados, alguns casos julgados, alguns casos condenados e etc. E a gente sabe, a nossa infância, a nossa adolescência, a gente viveu casos de sugestão disso, entendeu? Quando não houve efetivamente abusos. Há pessoas que me contaram ao longo da minha vida pastoral dos abusos que sofreram em ambiente escolar. Isso é terrível, porque a gente está dando as ovelhas para o lobo, né? Porque a gente não sabe quem é o lobo, quem é a ovelha. O filme evidencia, há alguém aqui que tem esse interesse de abusar de crianças. Diferente de outras narrativas em que existe uma vingança e uma exposição do abusador, nesse filme parece que ele não se dá tão mal assim. Esse cara não sofre a pena legal, ele não é exposto como deveria. Esse é um erro da narrativa? Não sei. O propósito do criador do filme foi contar uma história muito parecida com o que ele idealiza da realidade. Na realidade, muitos abusadores não são pegos, não são expostos e continuam suas carreiras e suas vidas de pedófilos. O que é muito triste, mas é um retrato do que efetivamente acontece. Isso quer dizer que o filme é bom e que o filme está retratando uma realidade que não é. É um filme ruim. E faz pouco sentido que a gente fique disputando e querendo remover. Tudo bem, denuncie, mas denuncie pelas causas corretas. Denuncie que é um filme ruim. Julgue esse filme porque é um filme ruim. Elencando então, para ficar bem claro, é um filme ruim. Aquele cara devia ser preso. A cena não é uma apologia à pedofilia, não enaltece a pedofilia. Dá pra notar o constrangimento dos personagens, só que parece que nem mesmo eles sentem profundamente o que aconteceu. Eles são aéreos e eles não conseguem entender o que tá acontecendo, parece, sabe? Parece que eles já estão num ambiente tão podre moralmente que aquilo nem choca tanto. E isso é efetivamente o que entristece, né? Você está expondo adolescentes a uma questão que parece não chocá-los, uma questão horrível que parece não chocá-los. Então, deixando esses elementos bem claros, esses comentários bem claros, o que eu acho que pega muito é como a gente é manipulado a pensar nas coisas muito tempo depois do que elas acontecem. Esse filme foi lançado em 2017. Se fosse para fazer um comentário e uma exposição e um boicote e toda essa verborragia que fosse feita em 2017, mas lá em 2017 não era interessante fazer isso. Nós cristãos falhamos no timing porque a gente parece não se importar com a cultura e a gente não age no tempo hábil para que essa peça cultural seja exposta como que ela é. Ela é um filme ruim e que não faz sentido nenhum a gente ficar gastando o nosso tempo assistindo. Agora, o idealizador da obra faz muito sucesso com os jovens
e com os adolescentes, com as crianças até. Ele é uma pessoa considerada confrontadora e etc, etc, e tem apelo. Então, peças que ele produz vão ser atraentes não para nós, ou pelo menos não para mim, mas para muitos dos nossos filhos e dos nossos jovens, que não têm o acompanhamento próximo dos pais e dos responsáveis. Os pais responsáveis não gastam tempo tentando entender o que é que seus filhos estão consumindo. E mais, eles não vão consumir junto para que o consumo junto produza um ambiente para conversar sobre aquele assunto. Eles não vão fazer isso. E aí você tem crianças e adolescentes expostos não à cena em si, como se aquela cena fosse despertar neles a vontade de fazer aquilo. Mas você tem todo o resto. O problema do filme não é só aquela cena. É todo o resto. É toda a cultura que ele vende. Então, aquela cena é mais uma cena horrível em um filme horrível. Em uma cultura horrível, produzido por pessoas que simplesmente não se importam com o que elas geram nos outros. E não sei por que isso nos surpreende. Não devia nos surpreender. Cara, a Bíblia diz claramente, nos últimos dias os homens serão. E aí dá para resumir em 3 conceitos. Eles serão egoístas, eles serão avarentos e eles serão hedonistas. Eles amarão a si mesmo acima de tudo. Eles amarão o dinheiro como forma de amar a si mesmo. E eles amarão o prazer como forma de amar a si mesmo. Os homens dos últimos dias serão seus próprios deuses e procurarão sacrificar para si mesmo, a fim de obter com esse sacrifício o prazer que lhes cabe. É isso que o filme demonstra. Eu quero ser o pior aluno da escola porque isso me agrada. O outro, eu quero abusar de adolescentes porque isso me agrada. O outro, eu vou sacanear os professores porque isso me agrada. O outro, eu vou pegar aquela garota porque isso me agrada. Esse filme não é nada mais do que a exposição da cultura do nosso tempo. Enaltecê-lo, como aconteceu com muitos cristãos em 2017, demonstra falta de sabedoria cristã. Tentar matá-lo agora, e é interessante o timing, né? Porque nos faz ter um pouco de percepção de que agora vale a pena politicamente interagir com isso, sendo que esse filme tá aí desde 2017, por que a gente não tá fazendo campanha desde 2017 para que ele desapareça? Você, pai, não é responsável pelo que a cultura produz. Você, mãe, você, líder de jovens, você não é responsável pelo que a cultura produz. A gente não tem controle da cultura. A cultura tá aí para ser consumida e ela é anticristã e a gente não pode fazer muito a respeito. O que a gente pode fazer a respeito é ser sábio, sóbrio e indicar e reprovar o consumo de determinadas coisas. Mas isso não pode ser feito do patamar da excelência como se você soubesse todas as coisas. Não, tem que ser feito da plataforma da proximidade. Você tem que estar perto do seu filho, seja ele criança, seja ele adolescente, você tem que estar antenado na cultura, você tem que saber o que está rolando, você tem que estar assistindo com ele as coisas, e sem a ideia de demonizar tudo, e pior ainda, sem a ideia de santificar tudo. O consumo da cultura tem que ser equilibrado, e tem que ser sempre acompanhado, a primeira lente tem que ser o da escritura. Aí você diz assim, pô, se eu for consumir as coisas com o olho da escritura, eu vou rejeitar tudo. Não necessariamente. Há valores que você pode usar dentro dos elementos culturais para enaltecer o evangelho. Mais do que isso, você pode usar os maus exemplos para ensinar pelos maus exemplos. No final das contas, a cultura nos fornece um meio de falar do evangelho. Mas é que a gente está distante demais dos nossos filhos, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças, para conseguir adotar a perspectiva deles, de olhar e falar, cara, eu quero ver esse filme, eu gosto de me divertir, eu gosto dessa pessoa. A gente está distante demais, a gente tem as nossas idolatrias secretas e tem coisas tão ruins quanto esse filme que a gente assistiu e assiste para se entreter. Mas na hora que a manada corre numa direção, que estoura a boiada, a gente quer ir junto. Não tá errado em reprovar.
aquilo que é reprovável. O errado é não reprovar sempre. O errado é a gente ser incoerente. É a gente só se mover no momento que todos se movem. Se você passar muito tempo sem limpar um cômodo da sua casa, quando você tiver que limpar, ele vai estar nojento, certo? Imagina assim, eu não limpo meu escritório e ele fica uma bagunça e sujo. Não é só bagunça, é sujeira. Sujeira entra pelos festas da janela. A gente não sabe de onde vem a poeira. Cara, tá medicamente fechado. Vai criar poeira. Se é um ambiente usado por pessoas ainda, mais ainda, cai pó da pele da gente para sujar o chão. Então, o único jeito de manter um lugar limpo é manter ele constantemente sob manutenção, limpando. Sempre as coisas se deterioram se elas não são cuidadas. Relações são assim. Cultura do coração, a mentalidade é influenciada pela cultura que vem de fora, também é assim. Se você não mantém a mentalidade dos seus filhos, dos jovens, saudável pela manutenção constante, não adianta fazer grandes movimentos, porque aí você está tão distante que a cultura é mais influente na sua casa do que você mesmo. É mais influente na sua igreja do que você mesmo, porque você passou tempo demais sem falar. É curioso que quando Jesus vai falar sobre ser o bom pastor, ele fala: as ovelhas conhecem a minha voz. Eu as chamo, elas vêm e vão. Você não conhece a voz de alguém que você está distante. Então, se você quer ser o pastor da sua casa, se você quer ser o pastor da sua comunidade, se você quer ser o pastor das pessoas, se você quer cuidar delas, seja frequente na vida delas. Senão, elas não vão reconhecer sua voz. E aí não importa o quanto você grite se juntando a movimentos, você não terá autoridade efetiva sobre aqueles que estão perto de você. E no final das contas, a gente não pode salvar todo mundo, a gente não pode mudar o mundo, a gente não pode influenciar a cultura tanto assim a ponto de abolir tudo aquilo que nos ofende enquanto cristãos. Isso não vai acontecer. É bíblico que a cultura vai terminar distante de Deus e que nós vamos caminhar para um caminho completamente divergente daqueles que não aceitaram Jesus. É bíblico isso. Por que a gente está tentando adiar o juízo? A gente tem que ter influência muito mais sobre os que estão perto de nós. E a partir dessa influência e esse cuidado dos que estão perto, talvez a gente consiga ser coerente o bastante para fazer alguma coisa por aqueles que estão longe. Comece de perto. Não seja incoerente, não seja encontrado na incoerência de querer influenciar uma cultura enquanto você não influencia a cultura da sua casa. Não seja apanhado no discurso dos fariseus, que eram hipócritas. E eles queriam limpar o exterior do copo sem lavar a parte de dentro primeiro. Cuidemos dos problemas maiores, mas não sejamos apanhados em incoerência de não cuidar daqueles que são reais e imediatos que estão perto de nós. É isso, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei aqui embaixo, deixar um comentário. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Você pode também me seguir no Instagram, no @davidbmesquita. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Ai, crentes, 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 crentes.